Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui para ministrar uma aula para você sobre fonte de alimentação, como utilizar a fonte de alimentação na bancada, no nosso dia a dia, para poder dar um choque na bateria, para poder ligar o aparelho celular na fonte de alimentação, ou até mesmo para poder identificar um curto, quando você conecta o celular na fonte de alimentação, como operar e utilizar a fonte de alimentação. Então, nesse treinamento, eu vou mostrar para você completo como que você pode usar no dia a dia na sua bancada aí a fonte de alimentação. E a fonte de alimentação que eu vou utilizar é a Wamptec, é a DPS 3010U. Fonte de alimentação é indispensável na bancada, tá? Sem fonte de alimentação você não consegue, por exemplo, dar um choque na bateria, ligar o celular na fonte de alimentação ou até mesmo saber o defeito que o seu aparelho pode estar apresentando. Então, um técnico que não tem uma fonte de alimentação, ele não é um técnico. Então, se você é um técnico e não tem, você precisa comprar, tá bom? A fonte de alimentação, você tem vários tipos de fonte de alimentação no mercado. Você tem fontes de 3 dígitos, ou seja, aqui você não tem esse dígito do zero aqui. Você tem fonte de alimentação que ela é analógica, ela tem um ponteirinho assim que ela fica girando, tá? E você tem fonte de alimentação que tem 4 dígitos ou até mesmo 5 dígitos, tá? Fonte de alimentação, o que manda é a corrente e a amperagem, tá? Quanto mais amperagem tem, mais caro é essa fonte, tá? Então, por exemplo, eu costumo recomendar fontes que começam a partir de 5 amperes. Eu tenho aqui uma fonte de alimentação da OneTech, essa aqui é uma DC Power Supply, Direct Corrente, né? Power Supply de fonte de alimentação, e é uma DPS 30010U. Quer dizer que essa fonte de alimentação ela é 30 volts e 10 amperes. Essa fonte de alimentação ela atende tranquilamente tanto para você utilizar com aparelhos celulares, como também com computadores e até mesmo outros tipos de eletrônico. É uma fonte de alimentação que atende tranquilo aí na bancada. E antigamente, eu até tenho um vídeo, vou deixar ele aqui no card, eu utilizava uma fonte de alimentação da Yashun, mas ela era 15 volts e 2 amperes, muito fraca para os aparelhos de hoje que precisam de uma amperagem maior para poder serem alimentados, tá? Os aparelhos estão vindo com baterias grandes e com uma amperagem maior. E para isso você precisa ter uma fonte compatível para que você consiga utilizar aí na bancada e resolver os seus problemas. Vamos lá para a nossa aula. Bom, vamos começar aqui com relação aos ajustes de corrente. A gente precisa conhecer aqui os botões, tá? Então aqui eu tenho a corrente contínua, de onde você pode mudar essa corrente aqui, ó, girando, tá vendo? Quando você trisca aqui, ele já gira, ó, 7, 8, 9, 10 amperes. E para usar com o aparelho celular, eu gosto de utilizar com 4 volts, tá? 4, tá? Porque nos aparelhos celulares, na bateria, vem ali descrição de 3.8 a 4.1, tá? Então eu gosto de utilizar 4, 4.1, até 4.1, mais que isso eu não utilizo. Então a configuração que você vai deixar a sua fonte é em 4 volts. Aqui nós temos a amperagem. Quando você gira aqui, ó, ele vai girar essa casa, tá? Se você aperta aqui, ele vai mudar a casa lá da frente, ó. Se eu apertar de novo, ele muda para cá, tá? Se eu apertar aqui embaixo, ó, ele vai alterar essas duas casas, ou seja, você consegue fazer ajustes finos de corrente, tá? Se você apertar aqui embaixo, ó, se você apertar aqui embaixo, esse aqui, ó, esse ajuste de corrente grosso aqui, ó, você consegue aumentar a amperagem da fonte, ó, até 10 amperes. Olha só para você ver. Ela vai até 10, ó. Você vai mudando aqui, ó. Amperagem, no caso 1 aqui, né? O 0 aqui. Você consegue estar colocando os 10 amperes, tá? E aqui, ó, você pode ver que quando a gente mudou, ele deu uma alternada, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, 4.1. Vamos mudar aqui. Vou apertar de novo. Vou colocar um 0 aqui. Tá? Aqui um 4. Ó. 4, beleza. E aqui a amperagem. Aqui embaixo a amperagem. 10 amperes. Não precisa disso. Vamos colocar, na verdade, se ela é 10 amperes. Então, peraí. É aqui embaixo, nesse de baixo. Vamos lá.
5 amperes, tá? 4, 5 amperes. Aqui você consegue estar regulando a amperagem. Aqui faz o ajuste fino da amperagem, ó. Ó. Vou colocar 5 amperes, eu vou diminuir aqui nesse botão de baixo, você controla essas duas casas, tá? Ó. Vamos colocar os 5 aqui, girar mais rápido. Eu gosto de utilizar 5 amperes, é o suficiente, tá? A não ser que você vai mexer com um notebook ou algo nesse sentido, tá? Então aqui a gente consegue estar fazendo esses controles de corrente. Como você vê que ele para, ó, não quer dizer que ele saiu, ele configurou e ele fica aqui para mostrar o consumo. Quando a gente liga o aparelho no celular ou ativa a bateria, ele vai mostrar o consumo aqui para a gente. Eu tenho uma entrada USB-A, uma entrada USB-C e eu tenho aqui ó, o Overcurrent Protection. O que é isso aqui? É uma proteção sobre curto-circuito. Então, se eu deixar no CC aqui ativo, toda a corrente que está aqui, quando eu coloco, seja positivo no negativo, negativo no positivo, se eu inverto a polaridade, ele vai injetar a corrente, tá? Isso tem que tomar bastante cuidado com o celular. Então, eu sempre recomendo uma fonte de alimentação que tenha a proteção sobre curto-circuito. Então, você ativa aqui o OCP e aí, toda vez que você errar a polaridade, ela vai desarmar a corrente, cortar a corrente aqui, cortar a amperagem e não vai injetar tensão. Então isso vai ajudar bastante aí na hora de você estiver fazendo aí a manutenção e estiver aí utilizando essa fonte de alimentação. Então eu tenho USB-A, USB-C, os bornes aqui, né, onde eu tenho o terra, onde eu tenho o positivo, o negativo. Então eu tenho tudo aqui, tá? Essas fontes de alimentação, elas vêm com esse cabo aqui, tá? Que é o jacaré. Então esse jacarezinho você pode abrir aqui, ó, e você pode conectar ele aqui nos bornes da fonte de alimentação. Então você vai pegar aqui, ó, você vai abrindo aqui, ó, desse lado, abre desse outro lado aqui também. E aqui você vai colocar a garrinha aqui, ó, de acordo com a cor, tá? Positivo no positivo e negativo no negativo. Você vai girando aqui e você vai travar, ó, travei. Coloca aqui o pretinho no pretinho também, ó, gira aqui e você vai travar aqui também, ó. Pronto. E aqui eu tenho as minhas garrinhas, tá? Com essas garrinhas eu consigo aí tá dando o choque. Mas observa que é umas garrinhas aqui, ó, que as suas pontas é bem grandona, né? Então, por exemplo, ó, o meu OCP, que é o Overcurrent Protection, está ativado. Então, imagine só, se eu juntar os dois aqui, ele ativa o OCP e corta a corrente, ó. Tá vendo? Tá protegido. Você pode ver que ele aparece o verdinho aqui, ó, CV de corrente, e quando eu junto os dois, ó, o OCP ele ativa, ó. O OCP fica vermelhinho bem aqui, ó. Tá vendo? Então, ele fez a proteção de corrente. Agora, olha só para você ver se a fonte não tiver essa proteção. Olha bem aqui, ó, na garrinha. Ó, ele injeta lá, ó, toda a corrente, tá vendo? E chega a sair faísca aqui na ponta da garra. Então, é importantíssimo que o OCP ele esteja sempre ativo, tá? Então, você vai usar 3.9, 4.1, até aqui 5 amperes é o suficiente. Você pode colocar 10? Pode, né? Mas eventualmente um curto-circuito ele vai injetar os 10. Isso pode ser prejudicial aí para o seu aparelho celular. Bom, agora eu quero mostrar para vocês como que a gente vai dar choque na bateria dos aparelhos celulares. Então eu tenho aqui comigo, ó, várias baterias, tá? Então eu tenho bateria aqui, ó, de Samsung, de um Realme, de um Xiaomi e até mesmo eu tenho uma bateria aqui de um iPhone. E como que a gente vai dar um choque, ativar essa bateria, né? A gente chama de choque, o pessoal chama muito de choque, mas a gente chama realmente aí ativação de bateria. Bom, primeiro, a gente sempre precisa utilizar um multímetro para saber quanto de carga que essa bateria tem. E aí a gente vai ver isso agora, tá? Eu tenho aqui as baterias, tá? E eu vou começar aqui pela bateria do Xiaomi. Então eu tenho uma bateria aqui do Xiaomi. Eu vou colocar aqui no microscópio e eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes para você poder sempre observar quando você pega uma bateria. Aqui, por exemplo, nós temos, ó, uma bateria da Xiaomi,
aqui é o modelo dela, o BN59, e nós temos aqui do que ela é feito, né? Líons, né? Polímetros, bateria. Aqui ela é uma bateria que ela tem o limite de voltagem de 4.4, ou seja, é o que ela vai suportar na nossa fonte de alimentação. Nós temos também aqui a sua capacidade de 4.900 mAh. Nós temos aqui a capacidade que ela pode chegar e nós temos aqui a nominal voltagem, que ela é 3.8 volts. Observa comigo que essa voltagem de 3.8 volts é a voltagem da fonte de alimentação. Então, você vai colocar presetado aqui na fonte 3.9 ou até o 4.1, assim como ela disse aqui na descrição da bateria. Mas no geral, você pode estar colocando até 4.1, não tem problema. Você coloca 4.1 e vai servir para todas as baterias de todos os aparelhos celulares. Então, dito isso, aqui outra coisa que nós vamos sempre estar observando ao ativar, ao dar um choque na bateria, é os seus pinos de polaridade. Olha só, é bem importante você observar. Esse aqui é um conector FPC. O conector FPC ele é conectado na placa do aparelho celular, ou seja, aonde encaixa ali para poder ligar o aparelho celular. E esse conector FPC é onde a gente vai fazer a ativação, colocar as pontas de prova ali da fonte de alimentação, no caso do multímetro, eu vou mostrar para você como que faz isso, para você poder fazer uma ativação na bateria, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui eu tenho aqui a fonte de alimentação, certo? E aqui eu tenho o multímetro, ó. E o meu multímetro, ele tem, até caiu aqui, ele tem essas pontas de prova, tá? Essas pontas de prova, nós vamos utilizar ela para dar um choque. Por que que nós vamos utilizar ela para poder fazer o choque, o suposto choque? Porque essas garrinhas aqui, ó, elas não conseguem encaixar, dar contato aqui nesse conector, porque é muito grande. Aqui atrás temos uma plaquinha de metal, então conduz corrente e pode fechar um curto. Então, por esse motivo, nós não vamos utilizar essa garrinha para isso. Nós vamos tirar as pontas de prova do multímetro, vamos ligar aqui o preto no pretinho aqui, no negativo, e o positivo no positivo. E aqui eu já tenho a fonte de alimentação operando. Olha, observa para você ver, ó, que eu vou juntar as duas prontas. A fonte de alimentação, ela ativou o OCP. Então, eu estou tranquilo para poder trabalhar. E aí, eu vou colocar as minhas pontas de prova aqui já no conector FPC da bateria. Então, ó, observa bem. Aqui, a gente precisa entender algumas coisas antes de fazer isso. Ó, se você olhar, você tem um indicativo de menos e de mais. Então, a gente segue sempre essa regra, tá? Menos e mais. Então, quer dizer que esse lado aqui é negativo e esse lado aqui, ele é o positivo, tá? Então, aí a gente consegue fazer a ativação dessa forma. Agora, eu vou colocar as pontas de provas de acordo com a polaridade. Positivo no positivo e negativo no negativo. Então, eu estou utilizando aqui a ponta preta para colocar aqui, ou seja, tanto faz se eu colocar aqui ou aqui, é a mesma coisa, tá? Não muda, porque aqui é como se tivesse um fio desse lado para esse lado. Então, tanto faz se eu colocar aqui, quanto aqui. Então, eu não posso pôr desse lado aqui, nem aqui no meio. Então, eu vou pôr aqui e desse lado aqui. Então, está correto dessa forma de colocar, tá? Então, eu posso colocar ou desse jeito, ou eu posso colocar desse jeito. Não há problema nenhum, tá? Eu só não posso colocar invertido, porque senão a polaridade vai apitar. Ou, se eu colocar desse jeito, é errado também. Ou desse jeito, vai ser errado também, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui o negativo no negativo, o positivo no positivo. Ver se eu consigo segurar aqui e mostrar a fonte de alimentação. Opa!
Bom, agora a câmera já está ajustada, a fonte de alimentação já está aqui em 3,9 volts e eu vou respeitar a polaridade. Então eu vou colocar novamente, repetindo, deste lado e deste lado. E você observa que a fonte de alimentação ela está com um consumo de 400 mA em amperagem. Aqui, ó, tá? O que está acontecendo? A fonte de alimentação ela está injetando uma tensão na bateria de 400 mAh. Isso está fazendo com que a bateria seja ativada, tá? Lembrando que essa bateria aqui é uma bateria que já está com a carga. Por quê? Porque quanto menor o número ali em amperagem, mais carga a bateria tem. Quanto menor o número que a fonte de alimentação, quanto maior o número de amperagem que a fonte está jogando na bateria, menos carga a bateria tem. Então eu quero mostrar isso para você na prática. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui essa bateria da Samsung, tá? Essa bateria aqui. Vou colocar ela aqui no microscópio e vou fazer a medição com multímetro, tá? Em escala de corrente contínua, assim, de acordo com a descrição da bateria, sempre será assim. E eu vou colocar aqui as pontas de prova para poder fazer a medição. Então, ó, essa bateria, ó, ela me está dando 2,5 volts. Qual é a nominal voltagem dessa bateria? Essa bateria aqui, ó, ela trabalha com, ó, 3,85. E ela chega até 4,4. E ela está dando o quê? Vamos fazer a medição? Aqui, ó, 2,5. Está com a polaridade invertida, porque tem um menos lá no multímetro, ó. E agora está certo, colocando certo. Ou seja, essa bateria ela não tem carga, né? Com 2,5 o aparelho celular vai carregar e vai ligar? Não, ele não vai ligar. Ela precisa ter 3,8 para cima para o aparelho poder ligar, tá? E agora o que nós vamos fazer utilizando a fonte de alimentação? Nós vamos fazer a ativação. Lembra que eu falei que quanto maior o número, menos carga tem aqui na fonte de alimentação, aqui em amperímetro, e quanto menor o número, mais carga a bateria tem? Justamente isso. Agora eu vou colocar aqui as pontas de prova do multímetro nas garras da fonte de alimentação. Vou colocar aqui e vou fazer a ativação, ou seja, o choque. Então, vamos colocar aqui certinho, ó. Coloquei uma polaridade. Olha para a fonte de alimentação aqui, ó, em amperagem, tá? Fica de olho aí. Ó, vou colocar desse lado. E você observa que a fonte está jogando agora quanto? 2 amperes, olha lá, 2. E esse número ele vai diminuindo conforme você vai segurando. Ou seja, quanto maior o número, menos carga essa bateria ela vai ter. Então, automaticamente, essa bateria ela precisa ser ativada. A fonte de alimentação nesse exato momento está jogando quase 2 amperes, 1,438 ampere. E esse número ele vai diminuindo, ou seja, você está dando o famoso choque na bateria ou ativando essa bateria. E aqui você vai segurar por um tempo e vai ficar segurando, ou então você pode usar outros métodos, outros meios de fazer essa ativação, de dar esse choque. Então, observa que é dessa forma que a gente consegue estar fazendo aí o choque na bateria, tá bom? Ó, você tem outras baterias também. Você tem baterias que têm as conexões diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui você tem essa bateria diferente. Pedro, como que eu vou saber a polaridade da bateria? É só você utilizar o multímetro para isso. Bom, certo? Agora eu quero mostrar para você como você descobre a polaridade da bateria utilizando o multímetro. Ou seja, você não sabe qual que você coloca aqui, qual que é o positivo e negativo. Observa, ó, nós temos vários conectores FPC, tá vendo, de bateria? Tem muitos modelos, ó, um diferente do outro, e o iPhone é um outro modelo, e vai mudando, e aí fica a sua dúvida, meu Deus do céu, e aí, aonde que eu vou colocar as minhas pontas de prova? Você pode utilizar o multímetro para poder descobrir. Como que você vai fazer? Você vai pegar o multímetro aqui, colocar ele em escala de corrente contínua, tá? E aí você vai vir aqui, ó, e vai pôr as pontas de prova, você vai testando, ó. Observa que o multímetro ele já deu 3,6, ou seja, essa bateria ela tem 3,6
volts de corrente contínua, tá? Se eu inverter a polaridade, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer um menos lá no multímetro. Isso quer dizer que eu estou com a polaridade invertida. Então, com isso, você vai conseguir descobrir a polaridade, tá? Então, você observa novamente, ó, vou repetir, ó, você viu que está negativo? Quer dizer que a polaridade está invertida. E quando você for colocar as pontas de prova do multímetro para poder fazer a ativação, para dar o choque na bateria do aparelho, você vai colocar na polaridade no lugar correto. Ó, aqui eu tenho outra bateria totalmente diferente, observa. Óbvio, se você olhar aqui, ó, você tem ó, negativo e positivo. Então aqui já dá para você saber aonde você vai colocar. Mas vamos colocar aqui e vamos descobrir se essa bateria tem carga. Ó, você vai colocar invertido, né? No caso, o negativo ele vem desse lado aqui e o positivo vem desse lado aqui. Ó, 3,5, tá vendo? Então eu consigo descobrir a polaridade da bateria sempre quando eu utilizo o multímetro para poder descobrir essa polaridade. Bom, eu espero que você tenha gostado desse treinamento. Já se passaram aí quase 20 minutos de aula e eu espero que você tenha gostado e tenha somado para você. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar essa fonte, caso assim você queira. Essa fonte eu comprei no AliExpress e eu não paguei imposto, eu não paguei taxa de remessa conforme, o imposto, CMS, etc. Porque essa fonte já está no Brasil, no estoque do Brasil, do fornecedor. Então você comprando ela, você não vai estar pagando aí o imposto, tá bom? Então vou deixar o link dela aí na descrição. Vou deixar também o link na descrição do multímetro que eu estou utilizando, também se você quiser. E eu também vou deixar aqui, a título de curiosidade, isso foi só um pouquinho que eu mostrei para você como que você pode utilizar essa fonte de alimentação. E eu vou deixar também aqui embaixo um link, um grupo no WhatsApp, onde eu vou estar produzindo um curso completo sobre fonte de alimentação. Como você vai ligar o celular na fonte de alimentação, como você vai aí ativar o celular, descobrir um curto-circuito, um alto consumo. Eu vou deixar aqui na descrição um grupo do WhatsApp para você poder participar e para você estar por dentro, porque eu vou lançar esse treinamento em breve e é dinheiro de pizza de final de semana. Vou cobrar R$ 29,90 para você estar participando desse grupo. A gente vai montar um treinamento completo para você poder assistir às aulas com certificado e tudo mais. E também de bônus, eu vou te dar uma aula ao vivo aí com a turma do grupo, junto comigo aí numa aula ao vivo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado até aqui. Vou deixando aqui todas as informações aqui embaixo. Um abraço e te vejo até a próxima.